Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Olá, querido ouvinte, está começando mais um SurtoCast, o podcast do site Surto Olímpico. Essa edição sempre é especial, mas dessa vez também está muito especial, porque vamos falar de esportes que vão estrear Olimpíadas e podem dar o tão sonhado up no nosso quadro de medalhas, é verdade, que é o skate e o surf, né? Esportes novos fazendo sua estreia e será que eles vão tornar os nossos carros-chefes? Bem, temos um convidado super especial e aqui sempre podcast o convidado é sempre o primeiro a falar. Ele, nosso grande camarada, já foi um surtado, não aguentou o Regis e foi embora, que é uma coisa muito comum, ninguém aguenta o Regis, só eu mesmo. É isso aí, ele, Gustavo Cardoso, cara. Tudo bom, Gustavo? Olha, te perguntar logo de início, então, né? O convidado já chega respondendo pergunta. O skate e o surf tem tudo para se tornar os nossos carros-chefes na Olimpíada de Tóquio? Exatamente. O Brasil é uma potência em ambas as modalidades. E o skate, principalmente, por ter mais modalidades, por ter mais chances de medalhas, mais atletas, eu acho que pode sim terminar os Jogos Olímpicos de Tóquio como nosso principal esporte no quadro de medalhas. Vai ser uma briga sadia com o judô, com o vôlei. O judô, a gente sabe que não vive uma grande fase no início do ciclo no final do ciclo de Londres, início do ciclo do Rio. Então, a gente sabe que não vive hoje essa fase tão boa. E o skate não é utopia dizer aí que pode brigar por 5, 6, 7 medalhas. É claro que é muito difícil, mas pode acontecer. É isso aí. Eu acho que o seu cachorro discordou de você. Ele estava latindo bem feroz aí. Eu acho que ele... E agora ele, o Super Regis Silva, aquele que é o senhor, né? O senhor feudal, é aquele cara que manda em tudo no surto olímpico também. Que não vou falar que ninguém aguenta de novo, tá? Te amo, Regis, desculpa a brincadeira. Regis Silva, mesma pergunta. Tá apostando que o surf e o skate serão os nossos carros-chefes na Olimpíada de Tóquio? Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos, Gustavo. Pois é, cara, eu acredito que sim, pelo que os resultados do circuito mundial, dos mundiais, tanto do skate quanto do surf, eu realmente acredito que essas duas modalidades novas, incluídas pelo COI, pouco antes dos Jogos de 2016 no Programa Olímpico Tóquio, realmente eu acho que pode se tornar aquele salvador, tipo as medalhas certas, que o Brasil é aquela coisa, né? O Brasil tem aquele favorito certo e alguma razão da merda. Eu acho que o skate, até mesmo o surf, pode ser aquele porto seguro para garantir nossos tão contados na mão ouros, né? Que nós sabemos que o Brasil para ganhar ouro é aquela coisa sofrida. Apesar do meu otimismo, no podcast a gente falou das previsões lá em julho, foi bem otimista, mas tá comendo, nunca se sabe. Já tava dando discurso, tava otimista no podcast de um ano pra Tóquio. Eu sigo otimista, mas... calma, eu sigo Gostei. Otimista. Ainda pode dar 10 de ouro ainda, mas vamos ver, né? Mudando, olha só, lamentável. Vamos já começar no pique. Então vamos falar do surf, que é famosa aí pela Brazilian Storm, né? Tem vários surfistas brasileiros de renome. Tem campeão mundial Gabriel Medina, tem o Adriano de Souza Mineirinho, né, que foram últimos campeões mundiais assim, nos últimos anos. E perguntar para você, Gustavo, infelizmente acho que no corrija se estiver errado, mas no surf só vão poder levar 2 surfistas no masculino e 2 no feminino, né? São 2, o limite que foi imposto para o surf são 2 atletas, tanto masculino quanto feminino. Por um lado é ruim, porque o Brasil hoje conta com uma esquadra, principalmente no masculino, muito forte. E qualquer atleta que fosse do masculino chegaria brigando, mas também por outro lado é bom, porque são menos americanos, menos australianos, especialmente no feminino isso. Então a briga vai ser menor, vai ser menos competitiva no feminino, por exemplo, do que é no circuito mundial convencional. Atualmente, no masculino, então, tá até ruim de você escolher só 2, né, cara? Atualmente tem 3 aí em alto nível, né? Que é o Medina, tem o Felipe Toledo, né? O Felipinho e o Telo Ferreira, né? Fica até difícil, ruim, né? De um ficar de hoje, fora. O Gabriel Medina liderando o circuito mundial. Pois é, então hoje a gente tem aí o Gabriel Medina e o Felipe Toledo. Os líderes do ranking mundial, o Gabriel é o primeiro, o Felipe é o segundo, e só 295 pontos estão separando os dois. O Ítalo Ferreira fica em quinto,
está em 5º lugar hoje. Ele ganhou a primeira etapa do circuito mundial, fez outras etapas não muito boas, mas está mantendo ali uma 5ª colocação. O Ítalo foi campeão recentemente do ISA Games, né, que é um torneio organizado pela Associação Internacional de Surfing, e que ele sempre existiu esse torneio, mas ele era um pouco deixado de lado pelos principais surfistas. A partir do momento em que o surf foi incluído na Olimpíada, ficou acordado de que para participar da Olimpíada você tinha que tem que participar desse torneio. Então, a edição de 2019 foi muito forte, contou com os melhores surfistas. Foi realizado no Japão, não foi na mesma praia que vai ser a praia olímpica, mas a onda é parecida. Então, o Ítalo foi campeão, o Gabriel Medina foi bronze, entre eles ficou o Caloi Andino, ficou com a prata. E no feminino, todas as principais do mundo estavam, mas quem ganhou foi a Sofia Molanovic, que é uma peruana, que em 2004 foi campeã mundial, regressou da aposentadoria para participar da Olimpíada e voltou ganhando um torneio muito forte. Então, assim, é um esporte que tem tudo também para ser surpreendente ano que vem. Legal você falar do ISA Games, né? Foi interessante a epopeia, né, que o Ítalo passou. Foi roubado, chegou atrasado, foi surfar de bermuda jeans, coisa emprestada, só faltou um cachorro fazer xixi na perna dele no caminho, mas mesmo assim ele deu tudo certo para ele e ele conseguiu a medalha aí, né? Um título mundial. Eu brinco que é uma das histórias mais espetaculares do movimento olímpico esse ano, porque o cara teve passaporte roubado, chegou atrasado, surfou de bermuda, chegou faltando 9 minutos, passou em primeiro e ainda foi campeão. Então, assim, é uma história muito louca, muito bacana, que é uma daquelas histórias esportivas que a gente gosta de ficar sempre contando, né? Verdade, eu vou ficar até com pena se ele não for para a Olimpíada, né? Porque o esforço dele foi para ficar elegível, né? Porque se ele não participasse, ele não ia ficar oficialmente elegível, né? Então, e como que funciona essa classificação? A classificação ela é dividida em 3 torneios principais, na verdade 4, e mais 4 torneios, mas um já foi descartado, um já não existe mais, eu vou explicar por quê. O torneio principal que conta é o World Surf League, que é o principal torneio mundial hoje. Nesse torneio, 10 atletas masculinos e 8 atletas do feminino vão se classificar, claro, respeitando 2 para o país. Como a classificação é nominal, hoje classificariam o Gabriel e o Felipe. O Ítalo está em terceiro, é claro que ainda faltam 3 etapas, então tá essa briga interna. Os nomes vão ficar aí. O brasileiro mais próximo depois deles é o David Silva, tá em 15º lugar, então tá bem atrás, acho que não alcança não, então a briga tá entre esses 3. Esses 10 atletas vão se somar aí aos atletas classificados pelo ISA, tanto o ISA 2019 quanto o ISA 2020. E por que eu disse que teria um 4º torneio que foi excluído? Era um torneio do Japão, seria o Campeonato Nacional do Japão, e classificaria um japonês para o masculino e para o feminino, mas como já tem japoneses classificados, não vai precisar mais ter esse torneio. Então ele era um torneio que existiria só se nenhum japonês pegasse vaga por nenhum torneio. Então não vai precisar mais desse torneio aí para definir quem são aí os 20 atletas que vão estar pro surf, tanto no masculino quanto os 20 no feminino. Gustavo, tem uma pergunta. Você acha justo assim, as vagas serem nominais ou, por exemplo, a vaga, muitos esportes olímpicos utilizam a questão da vaga para o país. Aí o país decide, faz alguma indicação, ou com as competições que façam decidir de quem é a vaga. Ou é nominalmente assim, quem foi melhor, tal, a vaga é dele e não do país. O que você acha? Eu acho justo porque você, pelo menos se tratando dos atletas classificados pelo CT, que é pela World Surf League, você tem um ranking para isso. Então, um ranking que nomina esses atletas. Eu acho praticamente justo. Em contrapartida, os outros países que não estão aí, não são entre os principais países do mundo, os classificados vão sair pelo ISA Games, tanto de 2019 quanto 2020. Então, se você for mal num torneio, isso pode custar sua vaga olímpica. Mas eu acho justo. Até eu acho também, particularmente, a classificação por país e a confederação nominar, eu acho passível para polêmica. Então, o esporte está entrando agora no programa olímpico, assim como o skate também. O skate também é vaga nominal. Então, eu acho que é bom agora a vaga ser nominal, ser definido por um ranking. Então, para não dar margem aí para polêmica. Vão os melhores e pronto. Gustavo, perguntar para você também, né? Você saca mais disso. Quem seriam os principais concorrentes dos brasileiros no surf, assim, tanto no masculino quanto no feminino, né? A gente sabe mais ou menos que o Brasil é potência, mas tem outros países, nos Estados Unidos, Austrália, né? Tem bons surfistas também, né? Basicamente isso. Masculino é Estados Unidos e Austrália. Os brasileiros hoje, na minha opinião, são os favoritos.
tanto o Gabriel Medina quanto o Filipinho. O Filipinho, inclusive, é considerado aí um dos melhores do mundo em ondas pequenas, né, nas marolas, que é o tipo de onda que vai ter no Japão. Mas aí são americanos. Os americanos, independente de quem for, hoje você tem uma briga aí. Kaloy Andino, Julian Wilson, Kelly Slater, o John Florence, que foi bicampeão mundial, mas se machucou, então a gente não sabe como ele vai voltar. Ele vai conseguir participar do ISA 2020, que caso não participe, assim como não participou de 2019 por lesão, ele fica inelegível. Então, assim, é uma esquadra americana muito boa. Fora eles, você tem os atletas de outros países que também, fazendo uma competição boa, podem ganhar esse torneio. Então, tem os franceses, o Jeremy Flores, o Michel Bourret, você tem o português também, o Frederico Moraes, que fez um ISA excelente agora. Fora os atletas também de países diferentes, o ISA foi legal porque você tinha atletas do CT e você tinha atletas que não estão correndo no circuito mundial. E teve um marroquino que surpreendeu pra caramba. É isso. Feminino, as americanas e as australianas são muito favoritas hoje. Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima, que vão ser nossas representantes, não tem como mais serem outras atletas. Elas estão ali um pouquinho atrás, mas Silvana foi prata agora no torneio, perdeu para Sofia, para peruana. Em terceiro ficou a Bianca Buitentag, que é a sul-africana, que não está no torneio também, que meio que foi rebaixada do torneio. Quarto lugar, Carissa Moore, que é a atual líder do ranking mundial, a atual melhor do mundo. Então você vê como que é surpreendente. Não dá para fazer aposta, não. Quem tiver melhor nos dias, né? Porque parece que o surf vai ser disputado numa janela aí de 2 dias, podendo estender para a Olimpíada inteira, depende da onda. Então é quem tiver melhor. Mas você vê como que é o nível hoje. O nível muito parelho, muitos atletas, mas se a gente for elencar, é Estados Unidos e Austrália mesmo. Não tem muito que fugir disso, não. Gustavo, tem uma pergunta assim. Cara, é porque tem muita uma rivalidade, né? Tipo assim, dentro dos Estados Unidos, que tem, por exemplo, no Mundial, na Liga Mundial de Surf, tem aquele negócio. Os atletas não são pelo, assim, Havaí, né? Tem Estados Unidos. Então, aí quer saber, assim, será que não pode de algum jeito, aquela coisa do pertencimento? Eu sou havaiano, mas eu tenho que defender os Estados Unidos. E a Havaí pra quem não sabe, a Havaí é um dos estados norte-americanos. E vem depois de Porto Rico. Porto Rico pertence aos Estados Unidos, é um estado ligado aos Estados Unidos, mas disputa os jogos, porque tem um comitê. O Havaí não é estado americano. Você acha que pode ter algum problema dos americanos assim, os havaianos, assim, tipo um havaiano classificado, mas tem que defender a bandeira dos Estados Unidos? Tipo assim, não é Havaí e tal, de algo assim, sei lá, de motivação é bobagem minha, não tem isso. Muito se pensou nisso, não é uma bobagem, porque pro pessoal do surf existe sim uma rivalidade. Quem é do Havaí, quem é dos Estados Unidos, que é basicamente californiano, então existe uma rivalidade sim. Então ficou essa dúvida, será que os havaianos vão querer representar os Estados Unidos sobre a bandeira americana? Porque eles são americanos, mas no surf não. Então no surf eles não querem ser americanos, eles são havaianos. Um caso muito legal disso é a Tatiana Weston-Webb, que é a brasileira, ela nasceu em Porto Alegre, filha de brasileiros, e está representando o Brasil hoje. Mas ela representava o Havaí antes. E muito se questionou, assim, ela vai representar o Havaí, ela vai representar os Estados Unidos, vai representar o Brasil. E ela falou que ela nunca se sentiu americana. Então, assim, ela representava o Havaí, ela tem dupla nacionalidade, mas nunca se sentiu americana, apesar de representar o Havaí, que é um estado, como você disse, americano. Então, mas não vai ter isso. Tanto os principais atletas, principais 2 atletas do mundo hoje, o John Florence, que infelizmente está lesionado, e a Carissa Moore, são havaianos e vão representaria os Estados Unidos. A Carissa Moore participou do ISA Games agora sob a bandeira americana. Então isso não vai ter muito não, mas sim, um pensamento, uma dúvida muito válida, porque teve isso, e isso muita gente questionou. Será que eles vão querer representar os Estados Unidos? Mas não vai ter muito dessa não. Eles vão estar lá e vão representar os Estados Unidos, sim, vão tranquilamente. E, infelizmente, né? Que seria legal se não quisessem, né? Digamos assim. Você citou o John Florence, né? Ele tá contundido, né, cara? Será que ele ainda tem? Eu vi aqui rapidinho que ele... Kelly Slater, né, que seria o americano mais próximo, ainda não passou ele, né, cara? Será que ainda dá para ele ir para o jogo? No circuito mundial, quando o atleta está lesionado, ele ganha 265 pontos por torneio. Hoje o John Florence está em 8º e o Kelly está em 10º, sendo que ainda tem três etapas. Então, eu acho que fatalmente o Kelly vai passar o Florence e vai ser o segundo representante americano aí. Ainda tem o Seth Moniz também, que é um outro havaiano que está em 11º. Pode ser que passe. Eu acho que o John Florence não vai para a Olimpíada, até porque a lesão dele foi grave, né? Ele teve o bom e velho ACL, que é uma lesão que infelizmente nos ronda muito, né? Principalmente na ginástica, então a gente conhece.
Eu acho que não. Rebeca Andrade é perita nessa lesão. Em Brasil, infelizmente. Pois é. Então eu acho que ele vai ficar de fora. O John Force vai ficar de fora da Olimpíada. E hoje ele é um dos melhores do mundo. Ele com Medina, eu acho que são os dois melhores do mundo aí, sem dúvidas. E eu tava dúvida a questão da Tatiana, né, que é brasileira, dupla nacionalidade. Sim. Quando foi que o Kobe entrou em contato com ela? Se você sabe, assim, tipo, interessante defender o Brasil, já que aquela coisa, a concorrência norte-americana é grande, né? A brasileira não é tão grande em termos femininos, assim. Não. Questão de demonstrar interesse para representar o Brasil. Pois foi até muita polêmica, mas a questão da Tati é que ela tem uma identidade com o Brasil. Fala um português meio arrastado, mas nasceu em Porto Alegre, cresceu no Havaí, filha de mãe brasileira. Mas, assim, só por ela ter nascido em Porto Alegre, ela já tinha nacionalidade brasileira, então foi muito mais fácil. O Kobe entrou em contato com ela, sim. Em 2016 já começaram as conversas e tal, e foi evoluindo até o ano passado ela resolveu fazer essa mudança de bandeira mesmo, oficial. E juntou também com a fome com a vontade de comer, digamos assim, que ela também tinha o sonho de estar numa Olimpíada. Parece até falar, pô, mas o surf entrou agora. Mas existem atletas que sempre gostaram desse movimento olímpico e que não eram atletas olímpicos porque a modalidade não estava no programa. Agora que a modalidade está no programa, o sonho... Agora é hora de botar esse sonho em prática. Então, ela sempre postou ali no Instagram, sempre deixou muito claro essa vontade de estar na Olimpíada. E vai estar pelo Brasil. Tem uma chance boa de medalha aí. É legal falar isso, que inicialmente falávamos, o surf já tem seu público definido, já tem suas cifras definidas, não se interessar por Olimpíada, né? Que a gente viu nesse último Mundial do Isa Games foi o contrário, né? Todos os surfistas foram lá, que disputam o circuito mundial, então achei isso bem interessante, que prova que eles também estão bem interessados nos Jogos Olímpicos, né? Sim, o Isa Games foi legal que o Isa Games classificou aí um atleta por continente. Então você teve um africano, um asiático, um atleta da Oceania e um europeu classificados. Só não tivemos atleta classificado das Américas porque isso aconteceu no PAN. Então o PAN foi um evento classificatório. E era legal que os atletas classificados eles sempre postavam no Instagram. O Federico Moraes, indico ao ouvinte do surto, ouvinte leitor do surto, e no Instagram dele ele é o texto que ele publicou. Um texto muito bonito, todo emocionado, porque o cara estava participando da Olimpíada. Então, assim, teve muito essa dúvida, né? Os caras estão entrando agora no movimento olímpico, regras novas, e será que eles vão abraçar? Será que vai ser, por exemplo, como aconteceu com o golfe na Olimpíada do Rio, em que muitos atletas dos principais não vieram? Né? E nós não. O surf abraçou bastante, vai estar os melhores dos melhores ali mesmo. Só que então não vai estar quem for desclassificado por lesão ou qualquer outra coisa. Gustavo, tem uma questão do quando o surf foi assim, mais focado para o momento de quando o surf foi incluído nos jogos. Assim, muito assim, ainda aquela questão, ainda, tipo, muitos dizendo, surf na Olimpíada não bate aquela coisa de muito jovem e tal, assim, que a intenção do COI mesmo é levar os jovens a comprar Jogos Olímpicos, colocando esportes que são mais botados para ele, como surf e skate. Aí deve ter uma certa polêmica, uma certa... aquela coisa, será que vai? Assim, o que você acha? Tipo, é um esporte novo, até já garantiu Paris 2024, já indicou o surf para seguir como esporte olímpico, já que o surf, vamos explicar bem aqui, o surf ele não é do programa olímpico oficial. A partir de Tóquio 2020, cada país sede tem o direito de indicar esportes para fazer o programa. Então, por exemplo, surf e skate não são do programa oficial. Eles foram indicados por Tóquio e os dois já estão garantidos em Paris 2024. Aí, assim, na reação, a reação da modalidade na época, o que você acha dessa, digamos, essa junção do novo, do jovem, assim, mais desleixado, o surf com uma coisa mais tradicional, mais fechada, assim, razoavelmente, que é uma Olimpíada? A Olimpíada, ela foi se moldando e foi mudando ao longo dos anos, né? Então, se a gente fosse seguir o tradicional da Olimpíada, não era para ter mulheres, por exemplo, no torneio. E hoje a gente está feliz aí porque Tóquio vai ser a Olimpíada mais igualitária da história nesse âmbito. Então, eu acho legal, eu acho válido. O vôlei de praia, por exemplo, quando entrou em 1996, eu já li muito também que sofreu um certo preconceito. Poxa, mas será que esse esporte é legal e tal? E hoje é um dos esportes que mais lota as arenas. Em qualquer Jogos Olímpicos, qualquer edição dos Jogos Olímpicos. Tem modalidades que foram entrando ao longo dos anos. O judô entrou em Tóquio 64, e foi uma modalidade que eles colocaram porque os japoneses eram bons de judô. Tá até hoje, faz sucesso, é uma modalidade que distribui medalhas pra caramba, é uma modalidade que o mundo inteiro abraçou,
O mundo inteiro você tem delegação, você tem atleta, então eu acho legal, acho válido a tentativa. Se não der certo, tem outro esporte. O squash tá aí na fila, tem esportes aí que querem entrar, então. Eu acho válido. São esportes populares. O surf é um esporte popular, o skate é um esporte popular. A princípio, eu acho que está garantido até Los Angeles. Vamos combinar, né? Los Angeles, eu acho que é difícil que tirem o skate e o surf, porque é o berço dos dois esportes. Vamos ver como é que vão ser os próximos anos aí. Eu acho que tem tudo para dar certo, principalmente o surf. Também acho. O surf, até 2028 tá garantido o skate e o surf por conta disso. Tem praia para fazer o surf. Se não tiver praia, tem lá a piscina de ondas do Kelly Slater também lá em Los Angeles ali, né? Tranquilo, dá para fazer. Surf Ranch. Agora, pro futuro, que talvez o surf fique mais complicado, né? Porque as próximas sedes tem que ver se vai ter próximo lugar de onda, ou se vai fazer essa piscina de ondas, né? Que o Kelly Slater pretende fazer isso um negócio, né? Ele tem lá dele lá, mas ele quer levar para outros lugares. Aí se vai valer a pena o custo, né? Tem tudo isso. Rapidamente, Gustavo, Marcos, Paris está estudando alguns lugares, né? Tem Biarritz é um lugar muito conhecido, tem a etapa da Liga Mundial de Surf acontecendo em Biarritz. Cara, ele tá até o Tahiti já se candidatou para sediar, mas cara, imagina, Paris aqui, Europa, e o competição de surf lá no Tahiti, lá na Oceania, do outro lado do mundo, funcionário completamente diferente. Imagina, logística para entregar a medalha, tipo, vai ser, assim, seria maravilhoso. Me lembra muito como foi, desculpa interromper, me lembra muito como foi a Olimpíada de 56, né? Melbourne sediou, mas o hipismo foi para Estocolmo, então assim... Sim, por causa das leis de quarentena da Austrália. Aí preferiram fazer o hipismo em Estocolmo, que é muito complicado levar os cavalos para a Austrália, que a quarentena é muito difícil, complicada. E acaba que o pessoal do hipismo com certeza não se sentiu no clima olímpico, era um campeonato mundial deles e só. Eu acho que o legal da Olimpíada é todo mundo ser integrado, independente se o atleta está competindo na cidade ou fora. E o Rio teve muito disso, né? Acho que o Rio foi a Olimpíada mais integrada dos últimos anos, sabe? O pessoal da vela, do remo e da canoagem, que sempre são jogados meio pro lado, né? Ficaram no coração da cidade, no cartão postal. Então isso foi bem legal no Rio. Alguém que tem mais alguma questão, Regis? Você tem alguma questão sobre o surf? Você que é cearense, tem praias aí também, você... A Silvana é cearense, onda. Né, cara? A Silvana é cearense, né? Silvana é cearense. Não precisa mais de uma coisa, porque se Deus quiser, de repente, primeiro cearense medalhista de ouro da história, senão não tem nenhuma medalha de ouro olímpica, cara, acho muita sacanagem. Mas, não, nem no futebol? Futebol acho que não, também acho que não. Se eu tô enganado, não tem medalha de ouro. Pô, o futebol tem o Acre, cara, que é o Everton, do goleiro do Palmeiras. Até o Acre, o Estado quer pensar o Acre, por favor. O Estado tem muito cearense até. O Carlão é filho de cearense, mas nasceu no Acre, do vôlei. O Carlão não é cearense, cara? Não, ele é acriano. Do vôlei, acho que do Acre mesmo. É do Acre, ele é acriano. Ele é filho de cearense. O Carlão é cearense. Ele estudou aqui no Ceará, ele morou aqui no Ceará, estudou no Ceará. Mas ele é acriano. Por isso que eu falei do vôlei, porque depois me veio à mente o Carlão. O Carlão achava que era cearense. Engraçado. Mas os pais dele são, mas ele não é cearense, ele é acriano. Pois então. Acho que com mais ouros olímpicos do que muito estado. Pra você ver, né? Olha, assim, eu acho que, cara, assim, sobre o surf, eu acho muito, assim... Eu vou mentir, não. Assim, eu sou uma pessoa muito, assim... Às vezes, o esporte olímpico, eu sou uma pessoa muito, assim, meio conservadora, tá? É como vocês maldosamente dizem, você e o Felipe, dizem que eu sou do tempo do balão de cobertão, que é uma mentira. Mas eu acho uma boa, assim, que é como o Gustavo falou, essa adaptação. A Olimpíada tem que se adaptar ao longo do tempo. Pô, aliás, ele falou do judô, informaçãozinha, o judô feminino só entrou no programa olímpico em 92. Sim. Em Barcelona. O levantamento de peso feminino, a gente tá rolando agora o Mundial de Levantamento de Peso Feminino, o Surto tá todo dia postando, inclusive, e o levantamento de peso feminino só entrou em 2000. O boxe feminino... Pra você ver, como muitas lutadoras femininas estão entrando, assim, momento masculino, anos depois, é que vem o feminino. Sim. Nesse momento, o código está equalizando, assim, igualando os dois, que é justo, sim. Se é Olimpíada para todos, mulher, homem, transgênero também, enfim, incluir, tem que incluir. A Olimpíada tem que incluir. Fala, Gustavo. Se falar sobre inclusão e sobre igualdade, é o surf. O surf esses dias fez um ano
que o circuito mundial de surf, a premiação é igualitária, tanto para homens quanto para mulheres, é igual. Então isso é muito bacana. O esporte já vai entrar com essa coisa legal, né? De você ter igualdade entre os gêneros. Então o cara que ganha a etapa X, ele vai ganhar. A menina que ganhar a mesma etapa vai ganhar o mesmo que ele. Então é muito legal isso. Você não vê isso em todos os esportes. Pois é, pra você ver. Aí é aquela coisa, é a inclusão. E o novo, para dar um refresco, um frescor aos Jogos Olímpicos. E o surf, junto com o skate, assim, mesmo muito surf, vamos falar com o skate daqui a pouco. O surf veio para dar aquele frescor, aquela pessoa mais jovem, para atrair novas audiências. A gente está no século XXI, cara. A gente tem que se atualizar e ver. Exatamente. Surf é legal, alta zona, mas eu sempre gostei do surf. E agora, mais ainda, né? Claro, tem 800 mil esportes para acompanhar, mas sempre que eu posso também eu vejo, porque eu acho bem interessante. Acho que a gente pode partir para o próximo assunto depois do surf, né? Falamos bem do surf, vamos falar do skate, né? O skate eu acho que empolga até mais, né? Não sei se na visão do Gustavo também, empolga mais que o surf, assim, até pelo fato de termos mais duas categorias, né? E a gente pode levar mais skatistas. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho do skate. O skate em Tóquio entrou no programa olímpico com duas modalidades, o park e o street. Quais são as diferenças dessas duas modalidades? É muito importante dizer até para o pessoal começar a conhecer. Os nomes são bem autoexplicativos. Então, o street, rua em inglês, né? O atleta, ele compete em uma pista com obstáculos que lembram elementos de rua. Então, você tem corrimão, você tem rampa, você tem escada, tem os gaps. Então, o atleta compete numa pista assim. O parque, também como um nome bem explicativo, é um parque. Skate. Então, ele mistura vários elementos de várias modalidades do skate. Ele é baseado num bowl. Bowl é aquela famosa piscina, aquela piscina que a gente sempre vê em filme, aquelas piscinas de skate. Só que não é uma piscina, qualquer piscina, é de uma profundidade de 3 a 4 metros, então é bem grande. E nessa piscina você tem obstáculos de vertical, você tem obstáculos de street, você tem obstáculos de várias modalidades. O atleta faz suas manobras ali e recebe sua nota. A competição é um pouquinho diferente das duas, eu vou falar um pouco delas. E tirar mais dúvidas aí que qualquer um. Então, assim, o Brasil duas modalidades, cada modalidade vai ter 20 atletas, e cada país pode classificar 3 atletas por modalidade. O Brasil tem chances enormes, eu acho muito improvável que nós não levemos 12 atletas. E 12 atletas fortes, 12 atletas que vão chegar brigando por medalha. Claro que nós não vamos ganhar todas, podemos sair com 3, 4, mas se tudo desse, imagina, uma loucura, um devaneio aí, 12 medalhas, não seria um absurdo também. Mas não vai vir. Né? Não vamos criar essa expectativa porque não vem, é a Olimpíada, nem tudo dá certo. Verdade, não vamos nos empolgar tanto assim, porque... Mas empolga. Já vejo ouro. Oi, que empolgou. Ouro, já... O resto, então, que é 8,80, já vai ficar empolgado. Vou começar a falar do street, né? O street, como você falou, simula a paisagem urbana, né? Tem tudo assim. Eu vejo o street, principalmente no feminino, muito forte, né, cara? Tem acho que 3 nomes já definidos, né? Não sei. Por mim, eu vejo a Letícia Buffoni, né? A Pamela Rosa e a Raíssa Leal, né? A Raíssa Leal, a popular fadinha, né? Que já adianta exato. Que ela vai ser a futuro xodó do esporte olímpico. Tchau, Flávia Saraiva. Tchau, Flávia. A Flávia Saraiva já tá adulta agora, já fez 20 anos, então já tchau, Flávia Saraiva. Então já era, Flávia. Você agora perdeu o posto de xodó. O street, o Brasil hoje tem grandes nomes e eu acho que, se nós formos pegar as 4 modalidades, a nossa principal, sem dúvidas, é o street feminino. Inclusive, tivemos um mundial agora. É muito interessante notar que nós tivemos 3 torneios muito importantes esse ano, que são as ligas da Street League Series, Super League Series, né? E o Mundial. E em todos os 3 nós tivemos 2 brasileiras no pódio. Sim, hoje, praticamente os nomes já estão definidos. A Pamela, a Raíssa e a Letícia Buffoni vão ser nossas representantes. E é muito triste, uma pena também que a gente não pode levar mais, porque o Brasil tem atletas muito, muito bons, muito fortes. Tem a Virginia Fortes Águas também, que é uma atleta muito forte, uma atleta que foi bronze 2 semanas antes do Mundial, ela foi medalha de bronze num torneio muito importante na China. Tem a Gabi Mazeto, que lesionou o joelho, voltou e fez final do Campeonato Mundial. Então, assim, a esquadra brasileira de street feminino é fantástica. O ranking mundial não está atualizado, mas na última atualização o Brasil estava com as 3 primeiras do ranking. Eu não confesso que eu não lembro ter visto isso em uma modalidade brasileira feminina, então mostra a nossa força aí.
É claro que é muito difícil, mas também é uma modalidade que, se as três chegarem bem fisicamente, psicologicamente, não duas medalhas, se duvidar até três, mas é claro que não é sempre assim. Se conseguir 3, o Brasil vira o país do skate, né? Vira toda hora o país do skate para as mulheres, né? Vai ter todo mundo dando um skate para as meninas, assim, não, minha filha, vai andar de skate aí pra Olimpíada. Se ganhar as 3, vai ser muito legal. Eu gosto do skate estar no programa olímpico, porque é sempre uma modalidade marginalizada. Então, assim, nós tivemos agora em São Paulo, nas últimas 2 semanas, o Mundial de Parque e o Mundial de Street. E São Paulo é uma cidade que já chegou a proibir o skate. Então, assim, olha a evolução disso. E meninas, né? É legal você ver meninas. Sempre foi um esporte em que as meninas, que os pais nunca gostaram das meninas participando. A própria Letícia Buffoni andava de skate escondido do pai. Então, é muito legal você ver isso. O Brasil, o mundo hoje tá cada vez mais mulheres praticando skate. E se nós tivermos ano que vem uma boa participação feminina, pode ser um incentivo bem legal para muita menina por aí praticar também. Aliás, falando assim, acho que a questão que muita gente fala, skate, faixa etária. Assim, skate, tem muita gente assim, mas meninas principalmente, a Raíssa Leal tem 11 anos. Tem 11, 12, 13, caramba, assim, imagina você. Tem que ter alguma coisa na Vila Olímpica, algum jeito, porque Vila Olímpica, nós já ouvimos falar histórias, porque sabemos que Vila Olímpica é aquela coisa, né? E são crianças, cara. Como é que, assim, estão pensando em ter acompanhamento, assim, você acha que, como para Tóquio já está feito, assim, para Paris em diante, vai ter já trabalha uma limitação de idade para o skate competir, porque, não sei como é que fica, assim, eu não vejo muito problema, mas aquela coisa. Pois é, então é até muito sobre isso que é um ponto importante que eu ia falar também. O skate entrou na Olimpíada e muita coisa aconteceu para a modalidade se adaptar e para a modalidade ingressar realmente no programa olímpico de paraquedas. Então esse primeiro ciclo está sendo meio que um ciclo de adaptação. Eu acho que para o próximo ciclo nós vamos ter calendário, vamos ter um calendário mais certinho, um ranking mais especificado. Não que seja uma zona hoje, claro que não, mas vai ter tudo mais aos moldes olímpicos, né, digamos assim. E isso é com certeza uma coisa que vai ser debatida. A participação de crianças na Olimpíada. Eu particularmente, que uma idade ideal mínima seria 14 anos para a Olimpíada. 14 anos eu acho que tá bom. É um esporte que tem muita gente nova. E sim, a grande preocupação hoje é como essa criança vai lidar com a Olimpíada. Tanto de questão de pressão, tanto questão e principalmente da Vila Olímpica, né? Tem gente falando que ela vai ter que ficar com a psicóloga do COB, então, assim, como que ela vai ficar? Mas eu acho que 14 anos é uma idade tranquila. Você tem alguns esportes que são 14, a idade mínima é 14 anos, os esportes aquáticos, da natação, inclusive na natação nos Jogos Olímpicos do Rio, teve uma chinesa, o nome dela é Heng Qian, ela foi campeã olímpica com 14 para 15 anos, acho que ela tinha acabado de completar 15 anos. E, inclusive, vai levar para o resto da vida aí a alcunha de ser a primeira nascida no século XXI a ser campeã olímpica. Olha que honra, né? Então, assim, já tem atletas aí jovens, 14 anos. A ginástica é 16, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que tem que ter um limite, sim. É porque são crianças, né? Então, além da Raíssa hoje, que inclusive mostra uma maturidade muito grande, você viu ela no campeonato, a gente viu ela no Campeonato Mundial agora, em casa, todo mundo gritando o nome dela, todo mundo enlouquecido por ela, e ela deu um show, mas não são todas as Raíssas, não são todas como ela, não são todas as meninas, as crianças que vão saber lidar com essa pressão e com esse assédio dessa forma. Além da Raíssa, a gente tem hoje a Sky Brown, que é uma britânica que foi bronze no Mundial de Parque e também tem 11 anos. É uma criança, ela ia competir e aí depois você encontrava ela nos bastidores do Mundial brincando com a irmã, brincando. Então, assim, que atleta hoje brinca? Uma criança, ela é uma criança. Então, acho que para o próximo ciclo muita coisa vai se organizar. Muita coisa que foi feita às pressas para esse ciclo, para a classificação de Tóquio. Só para acrescentar a informação, né, se a Raíssa Leal tiver confirmada na Olimpíada, ela vai ser a mais jovem brasileira a disputar uma Olimpíada, né? Antes era a Thalita de Alencar Rodrigues, que foi na Olimpíada de Londres, 1948, com 13 anos. Então ela vai estar com 12, se não me engano, então vai bater o recorde dela. A Leal nasceu em 2008, o ano de Pequim. Pequim foi ontem. Então você vê como que é louco. Nossa, eu me sinto velho.
Me senti super velho agora, cara. Nossa, eu que nasci em 78. Nossa, poxa. 30 anos antes. 30 anos mais Você vê, cara. Você vê, a nova geração do esporte é isso aí. Todo mundo, tudo de menor. Novíssima geração, mas ó, já somos Team Fadinha total aqui, torcendo. Nossa, não. Acho que tá todo mundo apaixonado por ela, todo mundo. É impossível. Assim, a comemoração dela com a Pamela, né, no Mundial de Street, agora no site, nossa, ela botando, a Pamela botando ela no Zoom, foi, cara, tipo, meu Deus, se isso acontece em Tóquio, esquece judô, futebol, vôlei, bota skate, caralho. Oi. É a cena. E vamos torcer, porque assim, o street feminino, como a gente estava falando, as brasileiras hoje estão num nível muito forte. Vamos falar um pouquinho mais também sobre as outras modalidades, mas hoje o street feminino é das quatro modalidades do skate, é a nossa menina dos olhos, digamos assim, né? Menina mesmo, literalmente. Vamos lá, depois do street feminino, a nossa modalidade também muito forte, a modalidade mais forte seria o parque masculino. Então você tem o Pedro Barros é um dos caras mais fortes, um dos caras mais sensacionais do skate mundial, e é um cara que sempre entra para ganhar. Aí você pode me falar, beleza, Gustavo, mas no mundial agora ele não ganhou, ele foi quarto ou quinto lugar. Galera, skate é um esporte suscetível a quedas, e assim, então se você chegar e não for seu dia, por mais que você seja o melhor do mundo, acho que a única melhor do mundo que cai e ganha é a Simone Biles, em qualquer modalidade. Então assim, hoje o Pedro, se ele entrar na Olimpíada, se tiver bem fisicamente, bem mentalmente, também é muito difícil tirar essa medalha dele. O Brasil hoje tem 3 top 5 no mundo. Além do Pedro Barros, você tem o xará dele, que é o Pedro Quintas, que está em quinto do ranking mundial. Tem o Piada La Regis, né? E você tem o Luiz Francisco, também molecão, 17 anos, tá arrebentando. O Luiz foi prata e o Pedro Quintas foi bronze no mundial, perdendo pro Raymana Reynolds, que é o americano, que hoje é o cara que tá... Se o Pedro ganhar o ouro, eu acho que hoje eu apostaria no Raymana Reynolds. Então, depois do parque, né? Então, na ordem, seria street feminino, né? Parque masculino, e depois então, ia ver o que é a chance. A gente tem duas principais modalidades. E aí depois a gente tem o parque feminino e o street masculino, mais ou menos em equidade. A gente não ganhou medalha no mundial em nenhuma dessas duas provas, mas o street masculino a gente tem o Kevin Hoffler. Eu diria hoje que o street masculino está dominado por 4 atletas. Esses 4 atletas, é claro que pode aparecer uma surpresa, mas hoje em dia esses 4 atletas estão no nível acima. Um deles é o Kevin Hoffler, tem o Gustavo Ribeiro de Portugal, Nadia Houston dos Estados Unidos e o Yoto Horigome do Japão, que é o cara que vai competir em casa. O Nadia hoje é o monstro tricampeão mundial, e eu apostaria hoje ele como favorito máximo ao ouro. As outras 2 medalhas são 3 caras disputando elas. Então, assim, a gente pode sair com uma medalha, como pode sair sem medalha no street masculino, mas acho que primeiro vamos pensar que o Kevin Hoffler é um atleta muito forte. Um dele a gente tem outros atletas, Giovanni Viana, Carlos Ribeiro, Ivan Monteiro, tem o Luan. Então, assim, é uma galera aí brigando por 2 vagas. E estando na Olimpíada, estando na final, qualquer coisa pode acontecer, qualquer um pode ganhar. Tem esses favoritos, mas final olímpica e final olímpica. Parque feminino. O Brasil hoje, assim como o street masculino, o street feminino, o parque feminino você também tem praticamente os nomes definidos. Dora Varela, 7ª do mundo, Isadora Pacheco, 8ª do mundo, e Indiara Asp. A Indiara está em 13º do ranking mundial, mas ela está nessa posição porque ela teve uma lesão, então não competiu no mundial, por exemplo. É uma atleta forte, uma atleta que tem evoluindo ano a ano, ganhou algumas etapas do circuito mundial e eu acho que pode também brigar por uma medalha. Mas assim como a categoria do street feminino é brasileira, o parque feminino é japonês. Você tem 3 japonesas muito fortes. Derrubar as 3 em casa vai ser muito difícil. A Sakura Yosuzomi, a Mizuko Okamoto e a Kisa Nakamura. Eu acho que o Japão aí pode brigar por um pódio triplo fácil nessa competição. A questão em relação ao doping, né? Skate e surf. Muito se fala da maconha, né? Da questão da maconha. São esportes, né, que geralmente aconteceu muito. Isso aí com os atletas, muito teve doping flagrado e tal. Aquela coisa, os atletas, sabendo que a questão olímpica é mais dura, né, o buraco é mais embaixo, como podemos dizer, como os atletas estão assim, como você acha que o esporte, esses 2 esportes vão encarar
essa linha, a linha mais dura, que é o do doping, do corpo, a maconha é substância proibida, o ativo da maconha. Então, como é que as modalidades estão se preparando assim? Os atletas também para encarar, porque é diferente, né? É uma questão diferente. Na verdade, a maconha, o doping do canabinoide, né? A cannabis, ela só é doping se ela for utilizada em competição. Então, em competição, você não pode utilizar. Depois da competição, não tem problema. Pelo menos é isso que eu dei uma estudada e li. Então, assim, algo que eu tô vendo, os atletas têm encarado, os atletas que são usuários e tal, têm encarado bem isso. Agora, uma coisa importante falar que não só sobre a questão do doping, a rotina dos atletas mudou. Você tem visto muitos skatistas com lesão, porque os caras era uma outra vibe, né? Eles eram atletas, competiam, mas era muito por diversão. Agora eles são atletas postulantes a serem atletas olímpicos, então eles estão competindo, estão treinando, preparação física e tal. Tem se visto muita lesão no skate. Uma delas foi a da Letícia Buffoni no Mundial de semana passada, que a Pamela foi campeã, a Fadinha foi prata, e a Letícia não participou porque estava com o dedo do pé trincado. A gente sabe que um skatista, qualquer pessoa, isso é ruim, imagina para ela que é um skatista. Então você tem tido muita lesão. Os atletas têm falado que o corpo está sentindo essa diferença de ser atleta olímpico. Então vai muito além também do doping. Tem muita coisa aí que tirou totalmente eles da zona de conforto, digamos assim. E o lance do doping, da cannabis, né, um dos grandes defensores para uso medicinal é o Bob Burnquist, né? Ele é o presidente da Confederação Brasileira de Skate. Ele sempre faz postagens bem grandes e explicando todos os procedimentos terapêuticos dela, né? Que ele já afirmou que ele luta para que ele se torne como se fosse um remédio, né? Você usar como se fosse um remédio o princípio ativo estudos comprobatórios aí de que ela é muito boa para algumas doenças, inclusive doenças como ansiedade, doenças relacionadas à esquizofrenia, essas coisas. É verdade. Então fica um debate, né, para usar no meio esportivo, mas como você sabe é um tema bem polêmico assim para falar. Uma coisa importante para dizer também é os adversários nossos, né? Brasil e Estados Unidos hoje estão num patamar muito, muito bom, muito alto, tanto que cogitou-se a possibilidade de dar as 12 vagas para o Brasil e para os Estados Unidos. O Brasil não concorrer a essas 12 vagas. Mas a gente sabe que não funciona assim com a Olimpíada. Então hoje a terceira força seria o Japão, vai competir em casa, e com exceção do parque masculino, os japoneses têm atletas fortes o bastante para ganharem o ouro nas outras três, tranquilamente. E aí a gente vem a Austrália, vem os países europeus, América do Sul só tem um peruano, que é o Ângelo Caro, que foi bem no Mundial agora, mas basicamente esse é o cenário do skate mundial. Eu gosto também sempre de falar assim, sobre o cenário da modalidade, para o pessoal poder entender e não chegar a ficar uma surpresa. Pô, um peruano na final. Não, tem um cara muito bom hoje, tem gente muito boa hoje de vários países. Não, bem interessante, muito legal esse patamar que às vezes o pessoal pensa que é só Brasil e Estados Unidos mesmo, né? Brasil, Estados Unidos, isso reforça o critério da inclusão, né? Que a gente falou mais cedo. Exatamente. Então hoje em dia é muito importante a questão da inclusão na Olimpíada. Os países têm que classificar para a Olimpíada, mas não tem que se classificar por convite, não tem que classificar por mérito. Eu acho que é bem legal. A gente está cada vez mais evoluindo, né? Exatamente. Olha, já acho que o papo rendeu, passou rápido, mas já estamos chegando ao final do nosso SurtoCast. Foi show de bola. Gustavo deu um show de informação agora estou sacando tudo, vou pegar a onda depois, vou mandar um backdrop, sei lá. A Madonna. 540. Isso aí, principalmente no skate, mais próximo do skate que eu fiquei foi ouvir Charlie Brown Jr., então isso já, agora eu já... Eu sou uma pessoa tão desastrada que é capaz de me quebrar todo, mas a minha família é skatistas, a minha família é de São Paulo, então você imagina, Zona Norte de São Paulo, muito skatista, então um contato sempre teve. É verdade. Eu cheguei a andar de skate na adolescência, consegui, assim. De bicicleta eu não conseguia andar, não sei andar de bicicleta. Mas de skate eu ainda consegui dar uma enganada, mas também não foi muito longe disso. Eu cheguei a ter um skate, eu tentava andar, eu não conseguia andar. Eu ficava em cima, mas quando eu tentava, eu caía, aí não dava certo. Tem certas coisas que precisam de muita coordenação motora e tem gente que não tem, como eu. Enfim, vamos chegar aos nossos destaques finais. Regis Silva, você
dê seu destaque final. Vamos fazer aquela tradicional pergunta que não pode ficar em cima do muro para encerrar nosso podcast. Então vou perguntar para você, Regis, você no seu modo de empolgação do podcast de um ano para Tóquio, quantas medalhas você acha que o Brasil vai ganhar no skate e no surf? Eita, rapaz, previsões, mas eu não vou fugir, Alu. Eu não fujo essas questões. Então, surf skate somando, acho que dá 2 ouros, ainda coloco uma prata, coloco 2 ouros e uma prata e um bronze. Ousadia e alegria. Gustavo também, aquela perguntinha final antes da despedida também, quantas medalhas o skate e o surf vão pegar em Tóquio? Então, surf e skate, como eu falei, nós vamos ter aí, somadas as duas modalidades, 16 atletas muito fortes e muito competitivos. Mas vamos apostar? Skate, eu apostaria hoje em 1 ouro, 1 prata e 3 bronzes. E o surf eu apostaria em uma de cada, 1 ouro, 1 prata e 1 bronze. 8 medalhas de modalidades, que foi inclusive que a gente ganhou, somando os mundiais agora, nós ganhamos 8 medalhas com eles. Interessante. Também tem que dar o meu palpite, né? Então, no surf, eu aposto em 2 medalhas no surf, vai ganhar uma não sei se uma no masculino, uma no feminino, mas deve ganhar 1 ouro e deve ganhar um bronze, 1 ouro e um bronze, mas aí eu não dizer no masculino e feminino fica difícil. No skate, creio que em 5 medalhas também, talvez a gente pegue 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes, assim. Eu acho que vai salvar muito a campanha brasileira em Tóquio, vai ser esses 2 esportes aí, porque a gente é potência. Graças a Deus, um esporte que a gente é potência. O Brasil então, é bom, né? É assim que os americanos se sentem? Não, tô brincando. Mas boa. O Brasil se deu muito bem, né, com essa inclusão de novas modalidades. Tem aí além do surf skate, tem competição por equipes do judô, karatê, que é muito bom. Então, acho que o recorde de medalhas vem ano que vem. Não sei de ouro, mas de medalhas eu acho que vem. Oremos. 999 do Guilherme Costa, né? Aliás, abraço, Guilherme. O 999. Então ele sai, em Tóquio sai. Então beleza, galera. Vamos pro nosso destaque final. Aquela despedida, Regis, se despeça do público, hora de dar tchau. Quiser mais um comentário adicional. Bem, obrigado a quem nos ouviu no programa, que foi muito radical. Uhul! E esperar mesmo que foi muito bom falar do skate e surf, que a gente fala muito, mas tipo, explicar é que ninguém me explica muito, né? A gente fala possibilidade de medalhas, que espero que tenham esclarecido muito os formatos, as novidades, e que realmente quem dos brasileiros tem chance mesmo de ir lá e carimbar aquela boa medalha de ouro que a gente tanto gosta. Mas se tiver prata ou bronze, a gente também gosta do mesmo jeito. E é isso, então agradecer ao Gustavo, né, por aceitar o nosso convite. E valeu, galera. Até a próxima. Isso aí. Então, Gustavo, seu destaque final também, o espaço é todo seu também. Muito obrigado por vir aí, tá convidado também para vir outras vezes. Se quiser falar de outros assuntos aí, a casa é sua, a porta já está aberta, você pode vir quando você quiser. Obrigado. Meu destaque final, eu já adiantei ele agora um pouquinho, que é isso, o Brasil se deu muito bem com a inclusão dos novos esportes, nós falamos hoje sobre 2, tem karatê, tem prova para equipes de judô, então eu acho que no final de tudo nós vamos conquistar mais medalhas do que o Rio. Vai ser uma competição bem legal, só nos faltam 10 minutos. Queria agradecer bastante a equipe do Surto por ter me convidado, para a gente ter esse debate, conversar bastante sobre esses 2 novos esportes que estão no programa olímpico, e eu particularmente gosto muito. Não sou um praticante, mas gosto muito. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado, Gustavo, engrandeceu o nosso podcast. E estamos encerrando. Qualquer notícia, www.surtoolímpico.com.br. Sigam a gente nas nossas redes sociais, né? @surtoolímpico. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, dá aquele curtir, dá o joinha aí, dá o seu feedback para ver se está legal, se não está legal. Quer dar sugestão, o espaço é seu, a gente sempre faz, tentando fazer com a maior variedade de esportes possíveis para agradar todo mundo, porque nosso assunto é esporte. E antes de encerrar, sempre tem uma trilhazinha quando eu falo, dessa vez não vai ter, porque a gente quer dedicar esse programa ao nosso camarada Rodrigo Huck. Rodrigo Huck esteve com a gente, foi um dos grandes nomes do surto olímpico no início, lá em 2013, ele ajudou a gente a crescer como site, né? A gente teve um ciclo do Rio de Janeiro todo com a gente. Antes, lá no primeiro podcast, também ele participava com a gente. Tinha o Felipe, eu e Regis. A gente fez por quase 3 anos e
Foram grandes momentos, tem até no YouTube, se você estiver ouvindo também, tem alguns antigos também. Ele acabou nos deixando no mês de setembro. Queria dedicar esse programa a ele e agradecer, cara, obrigado por tudo, pela ajuda que você deu, aprendi muito com você, tenho certeza que todo mundo do Surto Olímpico que conviveu com você aprendeu bastante, e a gente vai seguir e continuar e dedicar sempre a você. Obrigado por tudo, Rodrigo Huck, esse programa é dedicado a você, e até o nosso próximo podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau.